Olá, como vai? Bem-vindos de volta ao nosso canal sobre língua portuguesa. E hoje nós estamos com um tema bastante interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre língua e linguagem. Você sabe a diferença? Muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida, né? Só que existe diferença entre ambas. Então a diferença entre língua e linguagem, na língua portuguesa, elas podem até mesmo parecer que uma é sinônimo da outra, mas nós vamos ver que na realidade elas têm significados distintos e merecem a nossa atenção e também a nossa compreensão. Então, sem mais delongas, vamos para a explicação. Afinal de contas, o que é língua? Bem, língua é um sistema de comunicação verbal e ele é utilizado por uma comunidade linguística específica, né? No caso da língua portuguesa, nós temos aí a língua portuguesa sendo falada em vários países, como Moçambique, né, Portugal e também, é claro, o Brasil, dentre outros países também. E cada um desses países, eles possuem a sua própria variação regional, né, e também o seu vocabulário e as suas pronúncias. Então a língua, ela é um conjunto organizado, né, de palavras, regras, e essas regras, elas incluem também, é claro, as regras gramaticais, né? Então, língua, a definição de língua que nós temos é que ela é um sistema linguístico, verbal e praticada por uma comunidade linguística. Ou seja, ela possui um conjunto, né, estruturado de palavras e também de regras gramaticais, né, que permitem que as pessoas se comuniquem, né, através daquela língua. Então, cada língua tem a sua peculiaridade, né, e também variações regionais. Então, alguns exemplos de língua, nós temos aí o inglês, o espanhol e, é claro, a língua portuguesa, dentre tantos outros idiomas, né, falados por diversas comunidades específicas. Mas um exemplo, né, é a seguinte frase que eu vou deixar aqui para vocês. O cachorro correu no parque. Conseguiu entender essa frase? Isso só acontece porque você e eu, enquanto falantes da língua portuguesa, nós conhecemos esse sistema linguístico e por isso nós entendemos essa frase. Ou seja, para entender uma língua é necessário ter os conhecimentos dela. Caso contrário, não há comunicação. Bem, mas o que é linguagem? Bem, a linguagem, por sua vez, ela é inerente, né, do ser humano e ela é utilizada para expressar pensamentos, ideias, emoções e também para compartilhar informações. Então ela não se limita apenas a um grupo de pessoas, como é no caso da língua. A linguagem, ela é não verbal, diferente de língua, não é mesmo? Então ela pode incluir gestos, expressões faciais, expressões corporais, bem como a linguagem visual. Então na linguagem não visual nós temos, por exemplo, símbolos, representações gráficas. Então a linguagem, ela é uma ferramenta poderosa, né, que nos permite nos conectarmos ao mundo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a linguagem, ela é a capacidade inerente aos seres humanos e abrange diversas, né, formas de comunicação. Além da linguagem verbal, que é a língua, né, que nós utilizamos tanto na escrita quanto na fala, ela também inclui a linguagem não verbal, né, a linguagem visual. Então a linguagem não verbal, ela pode incluir gestos, expressões faciais e outras posturas corporais, né, que complementam e substituem a linguagem oral. Já a linguagem visual, ela utiliza símbolos, né, imagens, representações,
né, gráficas para transmitir uma informação. Por exemplo, linguagem não verbal. Nós temos, por exemplo, um sorriso que expressa felicidade, né, um aceno, né, com as mãos que pode indicar um cumprimento, né, uma despedida, por exemplo. E isso é algo universal, todos entendem. E temos também a linguagem visual, que é o que? Temos, por exemplo, os sinais de trânsito. Vermelho, sabemos que tem que parar. Verde, é permitido passar. E é uma linguagem visual. Temos emojis das mensagens que nós mandamos, né, mensagens de texto. Nós temos também, nos aeroportos, rodoviárias, aquelas placas, né, informativas, por exemplo, indicando banheiro masculino, feminino. Então, essas são exemplos de linguagem, né, não verbal, visual. Então, as duas têm diferenças que são cruciais. A principal diferença entre língua e linguagem é que a língua ela é específica e limitada a uma comunidade linguística, enquanto a linguagem ela é mais abrangente, né? Ela é a capacidade universal de se comunicar de diversas maneiras, seja verbal, visual e assim por diante. Outra distinção importante também é que a língua ela é regida por meio de regras e uma gramática. Já a linguagem ela é mais flexível. Ela é aberta a diversos tipos de interpretação, permitindo às pessoas se expressarem de forma individual. Então, a língua ela está intrinsecamente ligada à cultura, né, de uma sociedade. Ela reflete a identidade de um povo, né, de uma pessoa, né, e também de uma geração inteira. Através da língua, nós podemos entender melhor a história, né, também os costumes de um povo. Por outro lado, a linguagem ela é uma ferramenta, né, que possibilita a troca de experiência, né, entre diversas culturas, permitindo a compreensão e a colaboração, de povos diferentes. Então, com o avanço da globalização e a crescente interconexão, né, entre diferentes regiões do mundo, as barreiras linguísticas elas vêm sendo desafiadas. O inglês, por exemplo, tem se tornado uma língua franca, utilizada em diversos países, né, como, por exemplo, para fazer negócios, né, temos na ciência, o inglês sendo usado. No entanto, é fundamental prescrever e valorizar a língua materna e também as suas riquezas culturais, né, ao mesmo tempo que buscamos a compreensão e a colaboração entre povos diferentes, né, com origens linguísticas diferentes. Então a linguagem ela é uma habilidade universal que permite nos expressarmos, compreendermos os outros e também compartilharmos informações com essas pessoas, independente da língua, né, que nós estamos usando. Então, em resumo, a língua é um sistema específico de comunicação com suas regras, vocabulários, né, com a sua própria gramática, como por exemplo o português, o espanhol, o inglês e entre tantos outros idiomas falados por um grupo de pessoas. Então, enquanto a linguagem ela é a capacidade geral que os seres humanos têm de se comunicar, incluindo a linguagem verbal e a visual também. Em suma, compreender a diferença entre língua e linguagem é essencial para nós nos aprofundarmos, né, o nosso conhecimento sobre comunicação e também as outras diversas formas de comunicação, né, de nós, seres humanos. Então, a língua portuguesa, assim como tantas outras, ela representa a identidade e também a história de um povo, né, enquanto a linguagem é a habilidade universal que une os seres humanos.
Então, ao valorizarmos a diversidade linguística, né, e cultural, nós podemos construir um mundo mais inclusivo, né, e também empático. Então, conseguiu entender bem a diferença entre língua e linguagem? Uma última explicação resumida. Língua, ela é um sistema linguístico composto por vocabulários, né, por gramática, por toda uma estrutura. E é por isso que para ter comunicação, a pessoa ela precisa ter conhecimento que regem, né, essa língua para poder ter esse entendimento. Enquanto a linguagem ela é mais ampla, né? Pode ser visual, pode ser gestual, expressões faciais, uma placa que vemos na rua, pode transmitir essa informação independente do idioma em que essa pessoa ela está falando. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido a diferença entre língua e linguagem e que tenha esclarecido a distinção entre ambas. E obrigado por assistir até aqui. Não se esqueçam, né, de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal, que em breve teremos mais assuntos sobre língua portuguesa. Até a próxima. Tchau, tchau.